Hoje é o Dia do Músico. A data deve ser lembrada para que possamos parabenizar o trabalho destes profissionais. Conheça o AEJA Mackenzie Educação para jovens e adultos que completaram ou abandonaram a educação formal. A Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil realizou um encontro para debater propostas de inclusão para a pessoa idosa. A estação de trem Capão Redondo recebe o maestro e oficineiro Pitu Leal na Semana da Criatividade e Inovação. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Estamos chegando. Está começando o seu Notícias do Bem pela IPP-TV, a sua TV missionária. Está começando mais uma semana, graças a Deus, né? Essa é a semana em que nós celebramos também o Dia Mundial de Ação de Graças, enfim, tudo novo, né? Tudo se renovando mais uma vez. Hoje é dia 22 de novembro e a partir de agora, as próximas 2 horas, você vai ter muita informação, além de todos esses destaques aí que a Tainá já contou pra gente. Você vai acompanhar também muitas outras notícias aqui no nosso Notícias do Bem. Estamos começando mais uma semana, Tainá, graças a Deus. Graças a Deus, estamos começando mais uma semana e que bom que você está aqui com a gente acompanhando a nossa programação. Já mando um abraço para o Ricardo Raias, que já começou a nossa programação, deixando uma mensagem especial para a gente aqui, viu, querido? Que bacana. Um graça e paz aqui, um bom dia para mim, para você e com certeza para todos que estão aqui com a gente. Eu convido você a participar, deixando sua mensagem também, deixando seu recadinho e, claro, curtindo esse vídeo. E você já sabe, você pode compartilhar também com familiares e amigos, você pode curtir esse vídeo e você pode se inscrever em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito em nosso canal. É E isso é verdade. muito bom A gente está em para busca nós e aí para de, você, a hein? gente está em busca de 1 milhão de inscritos. Está perto, mas a gente precisa da sua inscrição para que isso aconteça. Então se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações e assim, sempre que tiver começando um programa novo aqui na IPP-TV, sempre que tiver iniciando um culto na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou algum evento aqui na IPP, você vai acompanhar, você vai ser notificado, vai poder acompanhar com a gente em tempo real. A gente quer chegar a 1 milhão de inscritos para que a gente possa se tornar mais relevante na plataforma, para que mais pessoas possam ser alcançadas, né, com o nosso conteúdo, para que o nosso conteúdo seja sugerido para cada vez mais pessoas e que a gente continue nessa obra missionária e continue alcançando cada vez mais pessoas, né, aqui nessa plataforma tão importante para a evangelização que é a internet. Bora Exatamente. começar? Vamos. Hoje a gente vai começar diferente. Já vamos começar com entrevista. Vamos ao nosso bate-papo de hoje. A homeopatia é uma especialidade médica reconhecida no Brasil desde 1980, que trata cada pessoa em sua individualidade, em seu modo peculiar de adoecer, utilizando substâncias altamente diluídas, extraídas da natureza, Mas né? esses medicamentos homeopáticos, eles são capazes de estimular a reação curativa do organismo. É possível também diminuir a predisposição às doenças, curar doenças agudas e de longa duração sem efeitos adversos e promover equilíbrio mental e emocional. Mas quem está com a gente ao vivo no Notícias do Bem, já nesse comecinho de programa, para falar sobre esse assunto, é a doutora Ana Juken, que é neuropata. Doutora Ana, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. É um prazer recebê-la para a gente falar a respeito desse tema que ainda gera muita dúvida, né? Quando a gente fala em homeopatia, e a gente já começa por aí, quando a gente fala em homeopatia, muita gente ainda tem dúvida se é uma especialidade médica, se é efetivamente eficaz, enfim, quais são as principais dúvidas ainda relacionadas à homeopatia, doutora? A homeopatia, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Meu nome é Ana Juncken e eu sou médica homeopata, não neuropata, homeopata. A homeopatia ela foi reconhecida como especialidade médica em 1980, aqui no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina. Mas muita gente ainda tem muitas dúvidas. Uma das principais dúvidas que chegam para mim as pessoas acham que a homeopatia ela é muito lenta, né? Ela é boa, mas ela tem um resultado, ela demora muito para fazer efeito. E isso não é verdade. Principalmente nos casos agudos, nós observamos um efeito bem rápido da homeopatia. Agora, doutora, essa questão de ser lenta,
é mais um preconceito ou o ciclo de tratamento é diferente? Eu queria que a senhora explicasse isso pra gente. Sim, o ciclo de tratamento é diferente, porque como a homeopatia ela vai atuar estimulando a reação do organismo, ela vai estimular o organismo a aprender a reagir de uma maneira mais inteligente e eles vão retornar ao equilíbrio. Então, quando muitos pacientes que chegam para tratar com homeopatia são doentes, que já tem uma doença, são pacientes que já têm uma doença crônica de longa data e já usam muitos remédios alopáticos há muito tempo. Esse paciente, ele vai demorar, a homeopatia vai demorar para conseguir estimular, vai demorar um pouco mais para estimular essa reação do organismo, porque o uso crônico, o uso prolongado de outras medicações, ele acaba dificultando o organismo, ele desaprende a reagir, porque o organismo ele tem uma inteligência inata de voltar ao seu equilíbrio. Só que com o tempo, dependendo da doença, se o paciente tem uma doença crônica há muito tempo e usa muitos medicamentos, essa reação do organismo ela vai estar mais lentificada. Então, nesse caso, a homeopatia ela pode demorar um pouco mais. Mas no caso de doenças agudas, crianças que têm jovens que têm, o organismo está com essa capacidade de reagir, né, muito mais forte, a gente tem uma reação imediata da homeopatia. Doutora, quando a gente fala da homeopatia, existe algum efeito adverso, uma criança, adulto, jovens, todo mundo pode aderir a esse tratamento? Ele é eficaz para todas as idades? Qual que é a recomendação? Todas as pessoas podem usar homeopatia, né? De todas as idades, não tem contraindicação. A homeopatia ela não leva a uma intoxicação medicamentosa, ela pode ser utilizada inclusive em gestantes. Agora, doutora, quando a gente fala de homeopatia, quais são, quais são as principais, vamos dizer assim, doenças que são tratadas pela homeopatia hoje no Brasil? Quais são as principais prescrições, vamos dizer assim, da homeopatia? A gente costuma dizer que a homeopatia ela não trata a doença, ela trata a pessoa. Porque a gente olha para a pessoa como um todo, considerando inclusive os aspectos mentais e emocionais além do físico, né? Mas se a gente, assim, existe uma lista enorme de doenças que a gente trata, né? Se a gente for falar em doença, hoje a gente trata muito ansiedade, depressão, síndrome do pânico, compulsão, déficit de atenção e hiperatividade, problemas para dormir, insônia, problemas digestivos, problemas hormonais também, artrites, infecções de repetição, Entendi. baixa Então, imunidade. podemos dizer, então, assim, que a homeopatia, ela seria quase que um estilo de vida, assim, para a gente entender que no nosso dia a dia, nós podemos aderir à homeopatia no nosso estilo de vida. Hoje, morar em São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem muitas poeiras, muitas foliagens, a gente tem alergia a tudo. Né? Em casa, tudo. É uma cidade difícil de se viver, o clima oscila o tempo todo, as pessoas estão sempre alérgicas. A homeopatia, ela seria uma grande aliada até nesse tratamento no dia a dia, basicamente. Seria isso? Assim, é um viver com propósito ali, ela estaria auxiliando nesse nosso dia a dia? Seria basicamente isso? Sim, com certeza. Ela ajuda, né? Nós que moramos em São Paulo, a gente conviver com esse estresse, né? A poluição, as alergias, ela ajuda inclusive nas intolerâncias alimentares. E ela pode, a homeopatia, essa é outra dúvida comum, ela pode ser associada ao tratamento alopático. Se a pessoa já faz uso de medicações, a gente pode associar. E o contrário também, a pessoa que faz uso de homeopatia, se ela precisar tomar um outro medicamento alopático, ela pode tomar, não tem problema. A homeopatia, ela soma. Ela pode muitas vezes ser usada sozinha, dependendo do caso, ou ela pode, né, somar com outros tratamentos. Tá certo. Doutora, a gente falou aqui a respeito da homeopatia, que foi reconhecida como especialidade médica em 1980, mas eu queria que a senhora contasse um pouco da história da homeopatia no mundo e no Brasil. Como é que surgiram
como é que surgiu essa especialidade? Como é que ela vem se desenvolvendo ao longo dessas últimas décadas, principalmente? A homeopatia ela foi criada e desenvolvida por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, né, no Uhum. final do século XVIII. Hahnemann era um médico que ele já tinha abandonado o exercício da medicina depois de exercer por 10 anos, por estar inconformado e decepcionado com os métodos terapêuticos que na época eram muito agressivos e pouco eficazes, como por exemplo a sangria. Hum. Então Hahnemann ele passou a viver de traduções de livros médicos e foi traduzindo uma matéria médica que era sobre uma substância chamada quina, que vem de uma planta, que ele teve a ideia de experimentar essa substância nele mesmo, e ele observou, e ele começou a apresentar os mesmos sintomas que a substância tratava. Uhum. Então, a partir daí, ele comprovou a lei dos semelhantes, que já tinha sido descrita por Hipócrates, que é o pai da medicina, e desenvolveu esse método terapêutico que é reconhecido mundialmente, que é a homeopatia, que é baseada na lei do semelhante, na qual a gente dá um remédio, né, que ele para tratar uma doença que ele causa, mas que ele causa os mesmos sintomas numa pessoa saudável. Uhum. E como é que esse método chegou ao Brasil, doutora? Então, esse método chegou graças a um médico francês chamado Jules Benoit Moore, em 21 de novembro de 1840. Então, por isso, essa data é comemorado o Dia da Homeopatia no Brasil. Tem até um comentário aqui no nosso chat, né, da Delva. Ela compartilhou com a gente, né, um testemunho que ela colocou. Bom dia, doutora Ana. Eu gosto da homeopatia. Meu filho foi curado com remédios da homeopatia. Ela não colocou exatamente qual era o tratamento que ele estava fazendo, né? Uhum. Mas ela conseguiu ver efeitos positivos, né? E conseguiu realmente chegar a um resultado aqui da cura por intermédio da homeopatia. Doutora, isso tem sido cada vez mais comum? Quer dizer, cada vez mais pacientes têm buscado a homeopatia, até por conta de tudo isso que a gente está vendo, né, nessa questão de superbactérias, de uso excessivo de antibióticos, efeitos colaterais. Cada vez mais pessoas têm buscado a homeopatia como opção de tratamento? Sim, a procura tem aumentado. As pessoas estão nessa busca, né, de um tratamento que não cause dependência, e a homeopatia não causa dependência, não causa intoxicação. É um tratamento seguro, é um tratamento de baixo custo e é um tratamento natural, porque estimula as vias naturais de cura do organismo. Uhum. Muito bom. Nesse período de pandemia, por exemplo, onde muitos quiseram trabalhar a questão da imunidade, de estar sempre com a imunidade mais em cima, né, equilibrada, a homeopatia, ela auxiliou bem nesse processo? Como que foi? Teve um trabalho específico nessa área? Tem algum medicamento específico para essa área, doutora? A Esse homeopatia propósito? auxiliou e auxilia, porque ela trabalha a imunidade, então ela ajuda muito nos casos de infecções, né, virais principalmente, que a infecção viral geralmente a gente precisa muito do organismo, né, do organismo, do terreno que a gente chama. Agora, não existe um remédio, existem alguns remédios, vários remédios, porque a homeopatia ela tem essa característica, que é a individualização. Cada paciente vai receber um medicamento diferente baseado nas suas características. Entendi. Queria que a senhora explicasse como é que é esse processo, então. Quer dizer, eu, por exemplo, se eu for até um médico homeopata, ele vai fazer uma série de exames e em cima do meu organismo vai ser desenvolvida uma fórmula específica, é isso? Não exames, a gente avalia exames como médico, mas o principal na homeopatia é o que é a anamnese, né, e o exame físico. O homeopata, ele geralmente a consulta do homeopata ela dura bastante tempo, né? Porque a gente conversa muito, porque a gente conversa sobre os aspectos emocionais, mentais, além do físico. Então, a escolha do medicamento ela é baseada principalmente
nesses dados que a gente coleta durante a consulta médica. Nico, eu queria que a senhora explicasse o que é, né, pra gente que não entende, o que é anamnese. O que é isso? Anamnese, esse questionário que a gente faz, essa conversa que a gente tem durante a consulta médica. Uhum. Toda consulta médica, independente se é homeopatia ou não, a gente tem a parte da anamnese, que é quando o médico pergunta, o paciente fala a sua queixa, o médico pergunta sobre história, né, doenças que ele já teve, história familiar, é muito importante. Entendi. E aí, a partir desses dados, então, são desenvolvidas fórmulas específicas, levando em consideração a história, a vida de cada paciente, e aí isso é desenvolvido pessoa a pessoa. É isso mesmo, né? É um tratamento individual, levando em consideração a história. E aí, o caminho é buscar farmácias que manipulem esse medicamento. Agora, existem medicamentos pré-manipulados, homeopáticos, nas farmácias. Eles são recomendados também? Assim, o princípio da homeopatia é essa individualização. Quando a gente compra um remédio pronto na farmácia, a gente não está individualizando. Mas existem, né? A gente não está... Existem. Uhum. Assim, pode ser uma solução SOS em algum momento, mas o ideal, a homeopatia mesmo, por conta desse princípio da individualização, a homeopatia mesmo é quando a gente faz a consulta e o médico faz a prescrição que serve só para você. Entendi. Muito bom. Ó, a Delva ela até colocou que a questão do filho dela, ele era alérgico a remédios que faziam mal, e aí ele largou e foi para a homeopatia, né? Então, e eu vi até um depoimento, né, recentemente, de uma pessoa que ela tinha uma alergia, tratamento de asma, tratava como se fosse asma, e aí quando ela procurou um homeopata, ela descobriu que ela era alérgica à lactose. E ela tratava com medicamentos para asma. E quando ela começou a trocou os medicamentos e tudo, que ela começou a trocar, tirar o alimento e fazer o uso dos outros remédios, ela passou a ter uma vida saudável. Então, você vê que coisa interessante, né? Vários exames e alguns medicamentos, né, que iam até buscar um profissional. Tem muito isso, né? A questão de chegar ali, ver esse questionário, descobrir os alimentos, e isso é muito importante, esse diálogo, né? E essa individualidade, esse contato pessoal, né, doutora? De chegar ao ponto X ali de cada paciente. É importante esse momento, né? Então, como a homeopatia tem essa visão mais abrangente, essa consulta onde a gente estabelece, né, uma relação médico-paciente bem próxima, a gente vê o todo, né? Vê todo, o paciente analisa todo, a gente não trata uma parte, né? Um órgão, a gente não tem essa visão isolada. Entendi. E, doutora, para a gente fechar, hoje é o Dia Mundial da Homeopatia, né? Eu queria que a senhora falasse a respeito dessa data, se de alguma forma ela ajuda, e de que maneira essa data ajuda a homeopatia como um todo, e principalmente nessa questão de algumas pessoas ainda têm muitas dúvidas e até preconceito, né, com relação ao tratamento homeopático. Como é que essa data entra na solução dessa questão? Eu acho que é importante porque nós lembramos da homeopatia e falamos sobre isso, como essa entrevista, né, e que a gente consegue falar da homeopatia para mais pessoas, compartilhar isso. Porque muitas pessoas ainda não conhecem, né, ou têm algum preconceito, e é importante a gente falar cada vez mais, divulgar a homeopatia, porque é um método de baixo custo, é um método de fácil administração, que pode ser usado em qualquer idade, em qualquer pessoa, em gestantes, né, pode ser usada até em animais e plantas. Então, assim, a homeopatia é maravilhosa, ela precisa ser mais divulgada, e essa data ajuda a gente a divulgar mais. Tá certo. Doutora Ana Junkin, médica homeopata, participando com a gente aqui no comecinho do nosso Notícias do Bem dessa segunda-feira. Doutora Ana, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Um prazer tê-la aqui com a gente. Boa semana. Obrigada, prazer foi meu. Muito obrigada. Obrigado. E, portanto, a gente começando hoje falando, então, sobre saúde, né? Falando sobre o Dia Mundial da Homeopatia, que ainda é cercada de dúvidas sem, né? Todo mundo tem uma duvidazinha, tem uma questãozinha quando a gente fala de tratamento homeopático, então vale a pena a gente conhecer mais. Né? Exatamente.
Dando continuidade à nossa programação, o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo cedia a mostra Sonhei em Português. Verdade, o tema trata como o deslocamento humano contemporâneo é interligado pela questão da língua portuguesa. Vamos ver. A exposição no Museu da Língua Portuguesa apresenta a migração como um direito humano. A curadora de Sonhei em Português diz que a mostra busca explicar os grandes fatos sociais do século XXI, que se relacionam com as questões da língua. Sonhei em Português é uma exposição que fala das migrações contemporâneas, as migrações do século XXI para o Brasil. Mas a gente trata dessa questão através do recorte da língua portuguesa e das línguas que chegam e que agregam valores, experiências, culturas à nossa língua. Essa professora que visitou a exposição acredita que o processo migratório e suas causas são motivo de reflexão. Eu achei bem emocionante, né, essa questão dos imigrantes, né, as pessoas saírem dos seus países por diversos motivos, né, por vontade própria ou não. Então, eu achei bem reflexivo. A cidade de São Paulo tem sua história muito associada à migração, que é retratada na mostra como um direito de todo ser humano. São Paulo é uma cidade de imigrantes, foi feita por imigrantes, continua sendo feita por imigrantes. Então, todo esse conjunto, ele quer mostrar isso, que a migração é um fenômeno do nosso tempo, que migrar é um direito de todos os cidadãos pelo mundo, com suas dificuldades, mas também com enriquecimento mútuo. A mostra fica em cartaz até junho de 2022, no primeiro andar do Museu da Língua Portuguesa. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 9 da manhã às 4h30 da tarde, com permanência até às 6 da noite. Aos sábados, a entrada é de graça. Muito bacana, vale a pena a visita. Aliás, a visita ao Museu da Língua Portuguesa, além dessa exposição temporária, né, tem as exposições permanentes do Museu da Língua Portuguesa. Ele é super interativo. Quem ainda não teve a oportunidade de visitar o novo Museu da Língua Portuguesa, pegou fogo, né, foi reformado, foi recentemente inaugurado, a gente mostrou aqui a reinauguração no Notícias do Bem. Com certeza vale a pena dar um pulinho no Museu da Língua Portuguesa e conhecer todas essas exposições e interagir, né? O bacana do Museu da Língua Portuguesa é a interação com as exposições. O novo ainda não fui. Tem que ir, Ainda não vale fui a no pena. novo, mas eu já achava lindo Fim já. de semana tá difícil, viu? Você tem que entrar cedo no site para tentar encontrar horário lá no fim de semana. Mas dia de semana é tranquilo. Você conseguir no dia de semana Vamos é um conversar bom lá. programa. É só fim de semana É só mesmo. fim de semana mesmo, no nosso Então, caso aqui. Vamos lá. Talvez, não estou garantindo, hein, gente? Você que está aí nos acompanhando, talvez você não saiba, mas o Dia do Músico é comemorado hoje mesmo, dia 22 de novembro. A data não é muito divulgada, mas deve ser lembrada para que possamos valorizar o trabalho desses profissionais, né? Verdade, a profissão de músico é fundamental para a arte e a cultura de forma geral, além de impactar diretamente na vida das pessoas. Afinal de contas, sem os músicos, nós não teríamos a oportunidade de conhecer canções, ouvir o som de diversos instrumentos, participar de eventos e viver a experiência tão rica que essa arte nos proporciona. Inclusive, a gente tem que falar também desses momentos tão importantes, né, no nosso culto a Deus, que são os momentos de louvor que também são proporcionados pelo dom que os músicos recebem para louvar o Senhor, não é verdade? Exatamente. Em homenagem a essa data e para falar um pouco mais sobre o Dia do Músico, Notícias do Bem de hoje, nós vamos conversar com o cantor e compositor Rander Moreira. Você também pode participar com a gente, deixando a sua pergunta ou o seu comentário aqui no nosso chat do canal. Nós contamos com a sua participação. E lembrando que você pode participar do chat do nosso canal, não só para falar a respeito do Dia do Músico, mas a gente quer saber de você, como é que está começando a tua semana aí, né? Onde é que você está? O que você está fazendo? Já está preparando o almoço? Ainda não? Enfim, interaja com a gente aí, deixa o seu recado, deixa o seu bom dia, seu boa tarde. Esse espaço é todo seu. Você pode deixar também sua sugestão de pauta. Que assunto você quer ver aqui no nosso Notícias do Bem? O espaço também serve para isso. Você também pode dar sugestões de pauta para a gente aqui. Exatamente. Falar em interagir, né? Então vamos mandar um abraço para o nosso reverendo Marco Severo Amorim, que está conectado à Rádio Rumo ao Sertão. E a Amália está pedindo para que Deus nos abençoe aqui nessa programação. Amém. Amém. O Ricardo Reis também, ele faz o tratamento, ele é 100% adepto à homeopatia, inclusive ele faz uso constante. A Isabel também jogou uma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta aqui, acho que vou fazer essa pergunta da Isabel.
Ela perguntou, né, qual que é a relação da homeopatia com mapa astral e espiritismo. A questão da homeopatia é um... Olha, a homeopatia é uma até onde a gente pesquisou, não somos homeopatas aqui, obviamente, mas até onde pesquisamos como jornalistas, a homeopatia ela é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, ela é como qualquer outra especialidade médica. A homeopatia é como a cardiologia, como a neurologia, como, enfim, Exatamente. uma Não, ortopedia, pediatria, geriatria, é uma especialidade médica, ela não como qualquer entraria outra. como... Não teria nenhuma Nenhuma relação. relação com... Agora, se quem é praticante de alguma dessas áreas se especializa em homeopatia, como tudo na vida, né? Pode se especializar em Pode, qualquer coisa. pode se especializar em qualquer Tem coisa. médico, tem jornalista que gosta de mapa, tem de tudo, né? Aí vai. Vai de cada pessoa, mas Exatamente. o tratamento enquanto especialidade médica é uma especialidade médica como qualquer outra. Inclusive, nós falamos outro dia aqui também a respeito de outra especialidade médica, que é a acupuntura, né? Que teve origem na China e que hoje é uma especialidade médica como qualquer outra, como é o caso da Presentes em homeopatia também. vários tratamentos, né? Exatamente. Trazendo tantos resultados bons. Então, não. Então, não. Aí aqui um recado também, o Ricardo Reis, ele trouxe, né, a anamnese, ele colocou um briefing do paciente. Boa, Ricardo. Boa resposta, obrigada, Ricardo. Delva aqui participando, todos, a Elda Vasconcelos também deixando uma mensagem pra gente, o Devander Santos aqui também, a Irani Vasconcelos, diretamente de Minas Gerais, participando da nossa programação. Bacana. E o Santos, ele é de Bauru, São Paulo. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Continue deixando sua mensagem, então. A Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil realizou um encontro para debater propostas de inclusão. Verdade, o Notícias do Bem esteve presente nesse encontro. Acompanhe um trechinho da reportagem especial que você vai ver daqui a pouco. O encontro reuniu 28 representantes de igrejas presbiterianas do Sínodo de São Paulo e debateu propostas para acolher melhor os idosos. O pastor Nissan Bahia foi um dos participantes. Idosos, jovens e profissionais da saúde que trabalham com esse público participaram do café da manhã. Técnicas de cuidado e saúde fizeram parte dos assuntos. As experiências locais compartilhadas aqui serão usadas na prática. Na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por exemplo, uma comissão especial foi montada para cuidar dos membros que estão na terceira idade. Várias ações já estão sendo implantadas, como eventos inclusivos, o estudo da possível casa de convivência, ensino de tecnologia e caminhar juntos. Hoje aqui nessa reunião para falar sobre a Secretaria da Pessoa Idosa, nós aqui da Geração de Ouro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é coordenada pelo pastor Nizam, né, temos a alegria de comunicar que muito em breve iremos começar com os trabalhos nessa casa de convivência para idosos, né? Depois de um período de pandemia que foi tão estressante, né? Foi tão sofrido para os nossos idosos, e agora nós teremos a oportunidade de nessa casa oferecer atividades de recreação, de conversa. O evento foi organizado pela Secretaria Nacional do Trabalho com a Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O objetivo é esse, de caminhar para a prática, né? Cada igreja está ouvindo a experiência daquelas igrejas que já estão atuando, e a partir disso, cada igreja vai verificar de acordo com os talentos que ela tem na sua igreja, para estar o que atuando. Vou dar um exemplo. Talvez a pessoa ela tem ali alguém que trabalha na área de educação física. Essa pessoa pode ser utilizada para estar realizando exercício de fortalecimento, de alongamento de acordo com a faixa etária, ou pessoas que, uma bióloga, vai estar orientando como cultivar um jardim na sua casa para estar orientando ali o idoso para estar tendo uma ocupação também mental. Bacana, daqui a pouco tem essa reportagem completa, então você vai ver não só como foi esse encontro, mas vai ver também já algumas ações, né, o início de algumas ações que vão ser incorporadas aqui pela nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É fundamental esses encontros, essas iniciativas. Mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta terça-feira. Terça-feira com previsão de chuva em algumas regiões do Brasil. No Sudeste, as temperaturas voltam a subir. São Paulo vai ter sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 15 e máxima de 31 graus. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã.
pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 17 e 18 graus. No sul do país, em Cascavel, Paraná, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados, sem previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Em Corumbá, no interior do Mato Grosso do Sul, vai ter uma terça com sol e muitas nuvens durante o dia, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Região Nordeste, Teresina, capital do Piauí, vai ter sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite o tempo fica firme. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Araguaína, no Tocantins, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Bacana, tá aí a previsão do tempo passada limpa. Eu tava falando pra Tainá aqui que eu conheço Araguaína. Ela só ria aqui. Esse rapaz não para em lugar nenhum. Eu joguei, assim, cidade, Tocantins, Araguaína. aí eu peguei Araguaína. Eu falei, Mas Araguaína, olha, Araguaína é uma bela cidade. Tem, inclusive, uma igreja presbiteriana muito grande lá em Araguaína. E o pastor da igreja de Araguaína, aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pro reverendo Robson, que tá lá em Araguaína, que é um querido, desenvolvendo um trabalho muito bacana lá em Araguaína. Tem uma família de uma grande amiga que mora lá, e a gente estava indo para Carolina. Lembra que eu falei de Carolina outro dia? Que tem as cachoeiras, que vale a pena conhecer lá no Maranhão? Claro. Pois é, a gente passou por Araguaína para deixar essa amiga que estava estudando em Belém. A gente passou em Araguaína para deixar lá, para depois ir para Carolina. Então, assim, Araguaína é maravilhosa, vale a pena conhecer se você não conhece. É interior do Tocantins, mas é uma cidade muito bacana. Conhece mesmo, né, gente? E eu fui, pesquisei, falei, Araguaína, uma cidadezinha. Falei, não, vou pegar essa. Conhece. É bonita, muito bom. E a Lídia Diego tem um recado muito especial pra gente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Pronto, tá aí uma dica importante então para você que vai mexer com a casa, quer dar uma cara nova para sua casa, Qualivinil. Muito bom. Quero mandar um abraço, mas um abraço bem especial para Marcela Mello. Que saudade de você, Marcela, que ela comentava os nossos vídeos no Sempre Juntos. Ela era uma das nossas comentaristas lá. Boa tarde. Deus continue abençoando vocês, assistindo diretamente de Aracaju. Opa. Um beijo para você, Marta, você e toda a sua família aí. E o Adilson, ele colocou, Deus abençoe a todos. Feliz dia do músico. Podia fazer uma reportagem sobre curiosidades de cada instrumentos musicais, de sopro e cordas, repercussão. De percussão. Seria bem legal. Olha, boa sugestão. Vou passar para Matheus Santos, hein? Não é? Já vou printar para não esquecer. A gente já passa para ele. Já vou encaminhar para ele, hein? Ótima sugestão, Adilson. Já vamos passar adiante, hein? Quem sabe, hein? Gostei. Olha, agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho. Hoje, o presbítero e empresário Antônio Cabreira vai falar sobre o resultado do socialismo venezuelano. Vem polêmica por aí. Todos nós ficamos impressionados com aquelas cenas do Afeganistão, com milhares de pessoas tentando fugir, se agarrando num trem de pouso ou numa asa daqueles aviões tentando decolar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós temos algo semelhante aqui no Brasil, que é a Operação Acolhida, que tem sido feito aqui em Boa Vista, em Roraima. E essa Operação Acolhida é para receber, ela é feita pelo Exército Brasileiro, ela é para receber esses milhares de venezuelanos que estão fugindo não de uma guerra, estão fugindo não de um desastre natural, mas estão fugindo do socialismo venezuelano. E eu diria que hoje o socialismo venezuelano, ele é a pior catástrofe humanitária da América Latina. Para você ter uma ideia, desde 2015
estima-se que mais de 5 milhões de venezuelanos, ou 1 em cada 6 residentes, abandonaram a Venezuela. Isso é uma das piores crises humanitárias de refugiados, segundo a Organização das Nações Unidas. Isso dá uma média de mais de 5 mil pessoas por dia cruzando as fronteiras da Venezuela para fugir do socialismo. Isso é maior do que o movimento migratório da Síria com toda aquela guerra. Assim, eu diria, para nós brasileiros, o socialismo venezuelano, aqui do lado, o vizinho, ele é uma grande lição para nós. A lição dos perigos do socialismo. Que nenhum país é tão rico que não possa ser afundado pelo socialismo, como mostram esses venezuelanos fugindo de lá e chegando aqui ao Brasil. É como diria o Roberto Campos, o socialismo é um paraíso, mas é um paraíso onde todos querem fugir. Vale a reflexão. Depois do intervalo, estação de trem do Capão Redondo recebe maestro e oficineiro na Semana da Criatividade e Inovação. E hoje é dia do músico. Pois é, a data não é muito divulgada não, mas precisa ser lembrada para que a gente possa valorizar o trabalho desses profissionais. Sem os músicos, não teríamos a oportunidade de conhecer canções, ouvir o som de diversos instrumentos, participar de eventos e viver a experiência tão rica que essa arte nos proporciona. Verdade, para falar mais sobre o Dia do Músico, no Notícias do Bem de hoje, a gente vai receber o cantor e compositor Rander Moreira. Você deve participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. Nós contamos com você. O Notícias do Bem vai para o seu primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente vai estar de volta com muito mais informações aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Continue com a gente. Toda semana, o Ministério de Aconselhamento comanda o programa Conhecimento e Piedade. Temas da vida cristã em pauta para sua edificação e fortalecimento espiritual. Temos na Escritura Sagrada tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Toda quinta-feira, 2h30 da tarde, os nossos conselheiros bíblicos convidam você para uma conversa que te levará a crescer em conhecimento e piedade. Aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais.
Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem desta segunda-feira, dia 22 de novembro. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo aqui na IPPTV. E a gente tem horário alternativo às 18 horas. Caso você não consiga assistir a gente na edição ao vivo, não tem problema, 18 horas. Você tem toda a programação disponível para você aqui no nosso canal, tá certo? Tá certinho. Ó, a partir de amanhã, dia 23, as agências da Caixa Econômica Federal voltam a atender nos horários anteriores à pandemia de Covid-19. Quem vai trazer mais informações ao vivo para a gente sobre esse assunto é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Olá, Quirino. Olá, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que acompanham o Notícias do Bem. É isso mesmo. De acordo com o banco, isso vai acontecer desde que a legislação municipal não determine um padrão diferente do estabelecido anteriormente. Os horários regulares de abertura e fechamento das unidades variam de acordo com as especificidades e fusos de cada região. Em grande parte do país, o atendimento ao público acontece entre 10 e 4 da tarde. Durante a pandemia, as agências funcionaram a partir das 8 da manhã, em especial para atender as demandas relativas ao pagamento de benefícios como auxílio emergencial. A lista com o horário de funcionamento das unidades está disponível no site da Caixa, bem como informações sobre toda a rede de atendimento do banco. A Caixa também disponibiliza aos clientes atendimento remoto e digital por meio do WhatsApp Caixa no 0800 104 0104, do Internet Banking e de diversos aplicativos, como a Habitação Caixa, DPVAT e Auxílio Brasil. Por telefone, os clientes contam com a central de atendimento pelos números 4004-0104, esse número serve para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 104 0104 para demais regiões. Para informações sobre benefícios sociais, PIS, FGTS e cartão social, o número é o 0800 726-0207. Vou repetir então. Para quem aí está buscando informações como benefícios sociais, PIS, FGTS e cartão social, o número é o 0800 726-0207. Com atendimento eletrônico 24 horas por dia e atendimento humano de segunda a sexta, das 8 da manhã às
9 da noite. Querido Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Pelas informações, então, você acompanhando então essa informação importante, que é o retorno aos horários antigos, né? A Caixa Econômica Federal estava abrindo às 8 horas da manhã durante a pandemia, aliás, facilitou a vida de muita gente, né? Esse horário das 8 da manhã, mas agora volta ao que era antes. Aliás, né? De modo geral, voltando, né? tá tudo voltando, não é verdade? Mas é bom também voltar, né? O fluxo, isso ajuda também a normalizar, isso é bom. Uhum. Entre os seus muitos projetos sociais, o Mackenzie mantém a escola presbiteriana AEJA Mackenzie, voltada para a educação de jovens e adultos que não completaram a educação formal. Verdade, os cursos são gratuitos e vão desde a alfabetização até o ensino médio. Novas turmas estão com inscrições abertas até o próximo dia 15 de dezembro, mas quem vai falar sobre esse assunto com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem é a diretora da AEJA Mackenzie, Márcia Nepomuceno, que já está com a gente. Márcia, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. É um prazer recebê-la aqui para a gente falar a respeito desse tema, a respeito desse assunto, né, dessa oportunidade, para quem não conseguiu concluir, né, o ensino médio ou até o ensino médio. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco para a gente da história, né, da AEJA, como é que se desenvolve essa escola presbiteriana que é mantida pelo Mackenzie com esse viés de ensino de jovens e adultos. A gente está com algum problema de conexão aí com a Márcia. Daqui a pouco a gente vai falar então sobre esse trabalho desenvolvido pela AEJA, um trabalho extremamente importante, mantido pelo Mackenzie. Lembrando que é totalmente gratuito, tá? Essa escola, né? Ela é totalmente gratuita. Vamos ver com a Márcia se o sinal tá ok aí, se ela tá me ouvindo bem. Márcia, tudo bem? Tá de volta aí? Agora acho que sim. Olá. Márcia? Não, a gente está com um problema de conexão com a Márcia realmente. Daqui a pouco a gente vai restabelecer essa conexão para a gente conseguir falar a respeito do trabalho, então, dessa escola mantida pelo Instituto Mackenzie. Enquanto isso, a gente segue com notícia aqui no nosso Notícias do Bem. Para comemorar o Dia Mundial da Criatividade e a capacidade de inovar, o metrô recebeu na estação do Capão Redondo o maestro e oficineiro Pitu Leal. Ele é responsável pelo projeto Sustenta Som. Pitu e mais 2 músicos mostraram o que é possível fazer a partir de garrafas PETs. Eles construíram instrumentos de percussão com uma série de materiais que, se não tivessem sido aproveitados, teriam o lixo como destino. Com os PETs e outros produtos coletados, o músico oferece oficinas para crianças e adultos. Na estação Capão Redondo, eles mostraram talento e criatividade, apresentando os instrumentos e dando uma pequena amostra do trabalho realizado pelo projeto Sustenta Som. O público que passou pela estação ouviu samba, black music e outros ritmos. Mais do que oferecer entretenimento, o objetivo foi proporcionar consciência ambiental e social e alternativas de geração de renda. Afinal, muitos instrumentos produzidos nas oficinas de Pitu são vendidos para a escola de sambas. Um pouco do que é o trabalho do Sustenta Som, reutilizando material reciclado, que é descartado na natureza, transformando em instrumentos musicais. Nós estamos aqui hoje na estação Capão Redondo fazendo um trabalho de sonorização, de conhecimento, né, para que o pessoal conheça o tipo de material que a gente consegue reutilizar, que futuramente a gente vai estar levando para as escolas, para os projetos sociais, né, próximo às estações, a reutilização desse material como uma forma também de carregar a música e cidadania. O trabalho instrumental valoriza e estimula habilidades cognitivas, motoras e artísticas. Por isso, a apresentação foi no Dia da Criatividade, data que valoriza o potencial criativo como um agente transformador do mundo. Hoje é só uma apresentação do material que a gente consegue descartar, tirar da natureza e reutilizar como forma de instrumento. Futuramente, né, o Instituto Melhores Dias, em parceria com o FIA 4 Mobilidade, a gente vai estar chegando até as escolas e as comunidades, os projetos sociais, né, ao entorno, para que eles aprendam a construir os instrumentos e, através deles, levar pelos educadores a utilização desse material
transformando um pouquinho a mente das crianças, do adulto, aprendendo que lixo é no lixo. Se errou o lixo, transforme. Falando em Olha só. criatividade, né? Falando em criatividade, falando em do músico, música. tá tudo ali junto. Conectado. Mas muito legal a pessoa saber realmente dar um destino certo, né? E é interessante porque para criança, quando você pensa, às vezes, numa casa que descarta tantos lixos, né? Garrafa PET, tudo. Verdade. Se você souber dar o destino certo, os pais, né, que usam a criatividade para os filhos, você cria instrumentos musicais em casa, você se diverte e tem ali um momento super legal com as crianças. Muito bacana isso, essa iniciativa. Muito legal mesmo. Agora, Lídia Dica, eu tenho um recado muito especial para a gente. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se já. Muito bem. A gente começou o bloco falando do AEJA, né, da Escola Presbiteriana AEJA Mackenzie, voltada para a educação de jovens e adultos. A gente está tentando a conexão com a Márcia Nepomuceno, que é diretora da escola. Vamos ver se agora está tudo certo, vamos ver se agora a gente consegue ter essa conversa, falar a respeito das inscrições, a respeito da escola. Márcia Nepomuceno está com a gente, diretora do AEJA Mackenzie. Vamos ver se ela está nos ouvindo bem agora. Tudo bem, Márcia? Olá, escuto bem, mas acho que a conexão... Me ouvem? A conexão tá ruim ainda, viu? A gente tá com um probleminha de conexão. Ela tá indo e voltando, Márcia. Você destrava, aí você trava. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Primeiro, Márcia, queria que você falasse... Opa, não, acho que não foi. Deu algum problema ali na câmera. Eu vou tentar ir para uma outra sala aqui. Ela vai tentar ir para uma outra sala. Então, enquanto a Márcia vai para uma outra sala, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Depois do intervalo, a gente continua o papo com a Márcia e a gente vai mostrar para você também. Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil realiza encontro para debater propostas de inclusão. E hoje é o Dia do Músico. A data não é muito divulgada, mas deve ser lembrada para que possamos valorizar o trabalho desses profissionais. Sem os músicos, não teríamos oportunidade de conhecer canções, de ouvir o som de diversos instrumentos, participar de eventos, viver a experiência tão rica que essa arte nos proporciona também dentro das nossas igrejas. Para falar mais sobre o Dia do Músico, Notícias do Bem de hoje, né, nós vamos receber e conversar com o cantor e compositor Rander Moreira. Você também pode participar com a gente, deixa a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no nosso chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. O intervalo é rápido, hein? Dá tempo só de tomar uma aguinha e, no máximo, um cafezinho. Retornamos já já, fica aí. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. E eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui ligadinho. Tomou um cafezinho? Deu tempo? Queria, tô precisando. Tô bem queria. Segunda-feira que tá precisando de café, temos aqui na IPP-TV. Temos. E você sabe que ele tá bem, o nosso cafezinho dessa semana, né? Semana passada, essa tá aquele cafezinho mais leve, né? Tá mais bom, fraquinho, tá mais né? fraquinho. Tá bom. Quero mandar um abraço especial para Lúcia Faria, que ela colocou aqui. Meus queridos irmãos, estou em casa acompanhando Notícias do Bem, em repouso de uma cirurgia de pterígio. Deus abençoe, Lúcia, na sua recuperação. E o Vanderlei, boa tarde a todos que fazem e assistem o Notícias do Bem. Tarde. Boa tarde, Vanderlei. E a Marta Maria também aqui acompanhando a nossa programação. Gilene Oliveira também. Qual o aplicativo da rádio de vocês? Rádio IPP, né? Rádio IPP. Rádio IPP. Rádio IPP. Qualquer mudança nessa informação a gente comunica até o final da programação, mas a minha última informação era Rádio IPP. Rádio IPP. Pode procurar aí. No Android. Exatamente, que você vai encontrar. É uma maravilha, gente. Você conecta e fica ouvindo durante o volante, está dirigindo, durante o transporte público, está ali, ó. Uma bênção. E a Keila também Gonçalves está aqui acompanhando a programação. Parabéns, irmãos. Muito bom ter todos vocês. A Gilene, que fez essa pergunta, ela é, sabe de onde? Colinas do Tocantins. Muito Olha. bom ter você aqui com a gente. Pessoal de todo o Brasil participando, né? Lembrando que a nossa programação é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã. E, claro, nós temos o horário alternativo às 6 da tarde. E você pode ver e rever nosso conteúdo no IPP Play. Boa. Bora ver se essa conexão da Márcia agora vai, hein? Agora pra gente vamos falar com da a Esha. Márcia. Vamos lá pra Márcia. Vamos ver se tá tudo bem. Agora vai, hein, Márcia? Agora sim. Boa tarde. Gente, desculpem, né? A gente Não, fica imagina. dentro da caverna, às vezes a internet aqui não funciona bem. Não, mas é assim muito mesmo. obrigada por essa oportunidade maravilhosa, é uma honra estar aqui com vocês. E eu queria contar um pouquinho da história da EJA para vocês. Na verdade, nós trabalhamos com a educação de jovens e adultos aqui no Mackenzie, pensando já nessa questão da missão que o Mackenzie tem, desde 1947, quando o pessoal lá do Centro Acadêmico Horácio Lane, né, da Escola de Engenharia, começa a se preocupar com os colaboradores, os funcionários, né, que ainda não tinham sido alfabetizados. Então, isso começou como um trabalho da própria organização da universidade, né?
E trabalhou como um programa de extensão durante muitos anos, né, até 2009. Então, o nosso projeto aqui, né, para atendimento exclusivo, como escola organizada no próprio ambiente, numa escola, né, num prédio próprio, isso tudo começou em 2009. E isso ficou como um projeto social, tá certo? Até 2014. Quando nós viemos, então, para um prédio autorizado pela Secretaria da Educação e deixou de ser só um projeto solidário, né, um projeto da universidade e passou a ser escola mesmo, tá? Então, nós estamos aqui de 2014 até agora, trabalhando como escola certificada, os alunos recebem aí o diploma Mackenzie, como todos os outros na educação básica. Lembrando que a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino da educação básica, né? Então, um direito que está lá reservado na LDB. E a gente faz todo o suporte aqui para os nossos alunos durante 3 períodos. Temos 11 salas, desde a alfabetização, como vocês disseram, aí até o ensino médio. Tá certo? Nossos alunos aqui recebem todo o suporte a partir daquilo que a própria Secretaria da Educação, a partir daquilo que o MEC determina, né? Então, agora a gente está aí com todas as novidades do novo ensino médio. Nós preparamos os nossos alunos aí no Enem para poder participar e conseguirem o ProUni, quem sabe estudar também na universidade. Muitos alunos nossos são aprovados na universidade. Então, é um projeto social, porque ele é filantrópico, não existe pagamento para estudar com a gente, tá certo? Mas estruturado como escola de educação básica, Certo. tá certo? E explica pra gente, funciona como supletivo? Funciona em menos tempo? Ele Qual é o tempo das supletivo. turmas? É um supletivo. Na verdade, essas palavras EJA e supletivo, elas se misturam um pouco, né? A escola pública usa como EJA, né? Por isso que a gente usa também esse nome, e é o nome que, na verdade, é previsto na legislação, tá? Supletivo é um nome mais antigo, mas as escolas privadas, elas costumam utilizar esse nome para diferenciar o ensino público do ensino privado, tá? Então, é um supletivo, cada série funciona para 6 meses. Então, uma pessoa que quer fazer o Fundamental 1, por exemplo, ela faz em 2 anos, se tudo fluir bem, né? Se ele for aprovado e as coisas fluírem bem. O Fundamental 2 é a mesma coisa. Então, são, na verdade, 4 anos para terminar o Fundamental todo, se a pessoa começar na alfabetização, né? Mais 1 ano e meio, então, de ensino médio, né? Um semestre para cada uma das séries. Entendi. As aulas todas são com material didático, acompanhamento dos professores, o estudo pode ser feito em casa, e aí são para tirar as dúvidas. Como que é a É dinâmica? tudo presencial? É online? Como que é feita essa... agora teve essa Agora, parte né? do online, né? Como que é feita essa dinâmica? Bom, durante esse período de pandemia aí, foi triste deixar os alunos fora da escola, né? Mas a nossa escola, ela é presencial, tá? Mas estamos agora numa nova era, né, gente? Não dá mais para abandonar a ideia do online também. Então, nós continuamos dando suporte aos alunos que não conseguiram voltar, porque a gente tem um grupo ainda, principalmente porque nós trabalhamos com adultos, trabalhamos com idosos, pessoas que às vezes têm problema de saúde e não podem retornar, eles ainda continuam recebendo online as aulas. Então, a gente manda as aulas gravadas, suporte de material e também as aulas online, né? Eles participam junto com os demais aqui no horário da aula também. E tem os plantões de dúvida quando existe algum tipo de dificuldade para aprender durante o período da aula, para aqueles que estão, né, em casa ainda. Mas é um grupo bem pequeno, tá? A maioria dos nossos alunos retornaram. Agora em setembro, na verdade, não foi nem no início do semestre, porque a gente estava aqui organizando a escola para recebê-los novamente em segurança, tá? Mas nosso curso, ele é presencial. E agora, aproveitando ainda esse gancho do retorno e desse ano que foi complicado, obviamente, teve algum prejuízo no calendário escolar? Vai todo mundo terminar os seus períodos agora em dezembro? Como é que está o calendário para esse ano, para o fim desse ano, né? E já pensando no ano que vem, Márcia? Olha, nós estendemos mais 15 dias aí de aulas, tá? Até o final do ano, para a gente poder principalmente conseguir dar conta daquilo que ficou faltando, né? Que a gente diz, de suporte aos alunos, aqueles que têm mais dificuldade, tá? Mas, no geral, não vai ter um prejuízo muito grande, porque as aulas que nós realizamos aí online com eles funcionaram de forma muito eficaz, tá? A perda de aprendizagem foi pequena.
Só aqueles que têm mais dificuldade, como eu disse, né, a gente tem, apesar de já ser uma escola de inclusão, se a gente for pensar, né, o aluno que ficou fora durante tantos anos da escola, existem aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade, talvez precisem de mais tempo. Então, a gente vai ter... Mas a gente trabalha com reforço. Então, não tem só a aula, né? A gente tem as aulas de reforço em horário contrário, tá? Para dar suporte àqueles que não conseguiram. Mas eu acredito que a gente consiga finalizar tudo nesse semestre, né? E retomamos aí no próximo ano, iniciando as aulas normalmente. Uhum. E a boa notícia agora é para quem quer se preparar para 2022, que quer ingressar, né, quer retomar os estudos, que ficou esse tempo aí, viu que o mercado agora está pronto aí para quem quer se capacitar, né, e quer voltar aos estudos, é que as vagas estão abertas, né? Pois é, estão abertas. Nós queremos muito receber um grupo grande aqui. Nós vamos sair com edital agora na próxima semana de bolsas, né? Porque as pessoas precisam passar lá pelo nosso setor de bolsas para poder entregar a documentação, enfim. Lembrando que nosso curso ele é 100% gratuito, os alunos recebem camisetas e recebem material escolar, tá bom? Caderno, lápis, borracha, apostilas. Então, queremos que todos venham para cá nos procurar, aqueles que não tiveram a oportunidade de terminar aí no tempo próprio os seus estudos, venham, escola de qualidade, com o nome Mackenzie, né? E com todo o suporte para você seguir na vida, melhorar no trabalho, melhorar na vida geral, tá bom? Contamos aí com as inscrições de todos vocês aí que precisarem de nós. Pois é, queria que você desse mais informações aí sobre essas inscrições. Então, quais os caminhos, né, para fazer a inscrição? Existe limite de idade ou não? Quais são os horários em que as aulas acontecem? Dá mais essas informações para a gente, Márcia. Perfeito. Eu atendo manhã, tarde e noite. Nós temos o período das 7h30 às 11h30 para quem é matutino, das 13h45 até as 17h45 para o período da tarde, tá certo? E 18h30 até as 22h20 para período noturno. No noturno, somente aquelas pessoas que trabalham. A gente pede para que tragam um comprovante de trabalho, né? Para a gente poder atender ao público aí que trabalha durante o dia todo e precisa desse horário mais reservado, tá bom? Podem nos procurar aqui na Rua Aureliano Coutinho, 196, né, na Vila Buarque, do ladinho do metrô Santa Cecília, para fazer a pré-inscrição. Então, você vai dizer que você tem interesse, traz o seu histórico e um RG, só isso que a gente precisa, que é para a gente dar uma consultada na Secretaria da Educação, qual é a sua condição efetiva de estudo. Idades, a partir de 15 anos para o Fundamental 1, então, do 1º ao 5º ano, né, que a gente chama. A partir dos 15 anos já pode estudar conosco. 16 anos a partir do Fundamental 2, que é do 6º ano ao 9º. E ensino médio a partir dos 18 anos. Ai, Márcia, tem limite de idade posterior a isso? Não. Nós dizemos que aqui não há tempo para parar de aprender. A gente só para de aprender quando o Senhor nos chamar, né? É verdade. Então, todos podem vir estudar conosco. Não tem limite de idade, não. Tá certo? Tá certo. E, Márcia, a gente vê, são vários os motivos, né, que leva, às vezes, a pessoa ela não concluir os estudos, né? Mas ainda é comum nos dias de hoje a gente acompanhar muitos jovens, às vezes, interrompendo os estudos. Quais seriam, talvez, as causas mais comuns, assim, que vocês acompanham? Assim, quais seriam os motivos ainda que vocês veem mais comum, às vezes, de não concluir os estudos? Seriam, às vezes, oportunidades de trabalho ou, às vezes, dificuldades mesmo de adaptação nos estudos? Quais seriam as causas, assim? Vocês conseguem, nessas conversas, nesses acompanhamentos, assim, entender um pouco? Tem uma causa específica ou não? A maioria, sim, com certeza, Tainá. A maioria das pessoas que nos procuram aqui, que nós conversamos a respeito disso, que a gente faz, né, um bate-papo inicial para saber por que a pessoa parou de estudar, normalmente está ligada, assim, às questões sociofinanceiras, né, dificuldade financeira da própria família. Então, a pessoa precisa sair para trabalhar, inclusive os adultos também, né, alguns adultos aí que não puderam estudar na infância e que agora gostariam. Muitas vezes eles abrem mão, agora na pandemia aconteceu muito da gente ter evasão por conta disso, né? Então, a pessoa não pôde continuar conosco porque precisou trabalhar e dar então, aí a prioridade ao trabalho, tá? Ainda é um motivo que está entre os principais, tá? A necessidade de trabalhar.
Tá, e o perfil... Não é acesso, no nosso caso, por causa de São Paulo, tá? Sim. A gente pensando em São Paulo, porque São Paulo a gente tem muitas oportunidades, tem escola para todo mundo, né? As pessoas só param de estudar porque tem necessidade financeira para isso. Então, muitas vezes deixam para estudar depois, né? E aí já não podem mais retornar para a escola regular, tá? É verdade. E aí, quando a gente pensa no seu público, por exemplo, que está contigo, é um público mais velho? Você divide isso em classes também? Ou como é que funciona essa divisão de idade, vamos dizer assim, por períodos? Nós não temos dificuldade em relação ao convívio em sala de aula, tá? Todos entendem que estão aqui buscando o supletivo, né? Apesar de ter diferença de idade. Nós temos um grupo jovem, sim, mas a maioria do nosso público, atualmente, tá? Principalmente até o fundamental, até o ensino, até o 9º ano, são de adultos aí beirando os 45, 50, 50 e poucos anos, tá? Temos alguns idosos, sim, nas séries iniciais, principalmente. E no ensino médio, normalmente a gente tem um público mais adulto-jovem, tá? Porque já conseguiram finalizar, né? Às vezes pararam aí o ensino médio para poder trabalhar, tá? Mas a questão de convivência e de aprendizagem em sala de aula não é uma dificuldade aqui conosco, não. Todos se entendem muito bem e há uma interação muito bacana, né? Isso também faz parte da aprendizagem e isso funciona muito bem conosco. Que bacana. Muito bom. Uma outra pergunta, tem métodos diferentes de ensino, propostas diferentes de ensino dentro do EJA? Sala de aula ou só a busca por livros, aquela busca que o aluno estuda sozinho e aí depois ele só busca o professor para alguma dúvida específica e vai no dia só da prova, prova agendada? É uma aula comum. Ou uma aula comum com classe? Como que é as formas os formatos de aula mesmo, Márcia? O que eu entendo que seja diferente da escola regular é que a nossa escola, né, e a proposta do EJA é que ela atenda à necessidade do público, tá? Então, os conteúdos, exatamente por ser semestral, né, os conteúdos, eles são mais enxutos, mais objetivos para a finalidade que o aluno tem. Então, no caso do ensino fundamental 1, a gente precisa da base da alfabetização, mas os temas discutidos em sala, tá, são todos ligados à realidade de vida do aluno, né? Então, envolve trabalho, educação, vida em casa, vida social, como é que eu faço para ir buscar os meus direitos, né? Então, toda a parte teórica nossa está ligada também a essa necessidade social, de atendimento àquilo que ele precisa para a vida, tá? São aulas em sala de aula, nós temos laboratório também, né, experimental, quando a gente vai trabalhar com química e física, por exemplo, ou biologia. Então, a gente leva os alunos para esse espaço, para trabalhar com experimentos, né? Todos ligados, como eu disse para vocês, a essa realidade do aluno. Temos aqui também um espaço muito bacana para trabalhar a parte de nutrição. Então, não é só sala de aula, não. Sentar e ficar aqui ouvindo o professor, ficar lendo livro, né? Mas hoje em dia, com essa coisa da tecnologia, né, todo mundo aprendeu a mexer no celular, a fazer pesquisa. A gente não se limita só àquilo que a gente tinha anteriormente, né? Todo mundo está aprendendo. Aquilo que era proibido em sala de aula antes, né? Desliguem o celular e só liguem na hora de ir embora, né? Não existe mais. Né? A gente aproveita também a tecnologia aí para a gente poder atualizar todo mundo, tá bom? Bacana. Então, uma educação conectada com o mundo, né? A gente precisa que seja assim. É verdade. Eu queria que você reforçasse, então, as informações para quem está nos assistindo ou para quem vai nos assistir, porque, afinal de contas, a gente fica aqui disponível na internet, né? São as novidades tecnológicas aí. Como é que faz para fazer as inscrições? Até quando vai? Quais são as vagas que estão sendo oferecidas? Documentação, local, contatos, tudo mais? Ok. Neste primeiro momento, vir aqui na escola ou então ligar para nós. Então, nós temos 2 telefones, o 2114-8151 e o 2114-8585. São os 2 telefones para contato, para tirar dúvidas. Podem vir até a nossa escola com o histórico escolar e com o RG. Se a pessoa perdeu o histórico, traga só o documento de identidade, que a gente consegue contato com a Secretaria de Ensino e com o MEC aqui, online, e a gente faz essa pesquisa para eles também, tá bom? Então, trazendo esses 2 documentos, a gente já faz uma pesquisa
e já encaminha aí para o setor de bolsas para a gente poder fazer essa análise financeira para poder, então, realizar a matrícula posteriormente, né? A gente realiza também uma avaliação diagnóstica simples, só para sondagem, saber aquilo que a pessoa já sabe, né? Para ver se ela lembra daquilo que ela estudou, dependendo de quanto tempo ela ficou parada, para então ela ser encaminhada para a sala de aula no início do ano. Lembrando o nosso endereço, Aureliano Coutinho 196, Vila Buarque, próximo à estação Santa Cecília do metrô, linha vermelha. Tá. Ok? E aí as inscrições até dia 15 de dezembro, é isso, né? Até dia 15 de dezembro, isso mesmo. Tem que, o pessoal que quiser então fazer parte tem que ficar esperto. Acredito que a procura seja grande. Hoje são quantos alunos, Márcia? Nós temos 268 alunos agora, isso porque a pandemia afastou alguns, tá? Nós temos capacidade para atender até 400 alunos, mas além dos 268 que vão continuar conosco, porque eles fizeram rematrícula, nós temos ainda 130 vagas agora para novos alunos. Então, Parece corre, bastante, mas não é não. Corre, não é não. É. Corre porque temos 130 vagas, tá certo? Pois é, e lembrando que é um ensino com a qualidade, com a marca do Mackenzie, oferecido de maneira gratuita. Isso é extremamente importante para mostrar também, não é, essa visão social do Instituto Mackenzie, né? E além da visão social, mostrar também, eu acredito que isso também está incluído aí no trabalho de vocês, a confessionalidade do Instituto e a confessionalidade da escola também, né, Márcia? Com certeza, né? As pessoas que vêm nos visitar, elas já sabem disso, a gente conversa, faz parte do nosso regimento, né? Nossa escola funciona como... Nós somos Mackenzie, como as outras escolas e a universidade, ok? Cosmovisão cristã, alinhada aí, né? A missão que o Mackenzie tem de educação e de serviço ao próximo, tá bom? Muito bacana. Márcia Nepomuceno, ela que é diretora da EJA Mackenzie, participando com a gente aqui ao vivo no Notícias do Bem. Márcia, muito obrigado pela sua participação, pela sua disposição em participar com a gente, porque o negócio estava difícil, você teve que trocar de sala, mas obrigado mesmo pelas informações e conte sempre com a IPP-TV para a gente falar a respeito do trabalho que vocês desenvolvem aí. Vamos marcar um dia para a gente conhecer a escola pessoalmente funcionando também. Sim, divulgar as Com ações, certeza, algum vocês estão trabalho. convidados. Tá joia. Obrigado, Márcia. Boa semana. Muito obrigada, igualmente. Até logo. Até. Muito bacana, né? Então você que Muito precisa bom. voltar a estudar aí, ó, ensino... Isso é uma grande oportunidade. Sim, ensino fundamental, ensino médio, é a sua chance de voltar para a escola de graça com a qualidade Mackenzie. Então corre para você fazer a sua inscrição. Eu vou repetir o telefone aqui, é 21 14 81 51 ou 21 14 85 85, para que você possa ter mais informações. 21 14 81 51, 21 14 85 85. O slogan é um caminho e muitas possibilidades. É isso mesmo, quem sabe seja o momento. A Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil realizou um encontro para debater propostas de inclusão para a pessoa idosa. Verdade, Notícias do Bem esteve presente no encontro. Acompanhe a reportagem. O encontro reuniu 28 representantes de igrejas presbiterianas do Sínodo de São Paulo e debateu propostas para acolher melhor os idosos. O pastor Nissan Bahia foi um dos participantes. Foi muito bom, muito proveitoso, porque se há na igreja um ministério que derive, que demande maior cuidado, com certeza esse é o ministério com os idosos. As crianças também, mas eu acho que os idosos levam vantagem nisso aí. Então esse encontro aqui foi um desafio para quantos puderam participar dele. Esperamos em Deus que os frutos que vão acontecer possam trazer bons resultados para os idosos de cada igreja aqui representada. Idosos, jovens e profissionais da saúde que trabalham com esse público participaram do café da manhã. Técnicas de cuidado e saúde fizeram parte dos assuntos. Hoje nós podemos aqui trocar, né, ideias, sugestões entre as igrejas, entre os membros, as pessoas que vão fazer parte da secretaria, para acolher melhor o nosso idoso, desde a sua... entender um pouco a sua particularidade, as suas individualidades, para que possa, assim, fazer esse acolhimento dentro da igreja. A gente vê essa necessidade, né? Então esse é um dos principais objetivos. E a gente pode hoje trocar essas ideias de como fazer isso, né? Desde fazer uma pesquisa no seu bairro, para você saber a necessidade realmente daquela comunidade e poder atender de acordo à sua necessidade local, né? Porque cada um aqui tem uma necessidade, né, local.
As experiências locais compartilhadas aqui serão usadas na prática. Na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por exemplo, uma comissão especial foi montada para cuidar dos membros que estão na terceira idade. Várias ações já estão sendo implantadas, como eventos inclusivos, o estudo da possível casa de convivência, ensino de tecnologia e caminhar juntos. Hoje aqui nessa reunião para falar sobre a Secretaria da Pessoa Idosa, nós aqui da Geração de Ouro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é coordenada pelo pastor Nizam, né, temos a alegria de comunicar que muito em breve iremos começar com os trabalhos nessa casa de convivência para idosos, né? Depois de um período de pandemia que foi tão estressante, né? Foi tão sofrido para os nossos idosos, e agora nós teremos a oportunidade de nessa casa oferecer atividades de recreação, de conversa, de bate-papo, né? Então aqui nós de Pinheiros estamos muito felizes em fazer esse comunicado num dia tão importante como foi este aqui nessa reunião, junto com os outros irmãos que fazem parte desse Ministério da Terceira Idade. O evento foi organizado pela Secretaria Nacional do Trabalho com a Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O objetivo é esse, de caminhar para a prática, né? Cada igreja está ouvindo a experiência daquelas igrejas que já estão atuando, e a partir disso, cada igreja vai verificar de acordo com os talentos que ela tem na sua igreja para estar atuando. Vou dar um exemplo. Talvez a pessoa ela tem ali alguém que trabalha na área de educação física. Essa pessoa pode ser utilizada para estar realizando exercício de fortalecimento, de alongamento de acordo com a faixa etária, ou pessoas uma bióloga, vai estar orientando como cultivar um jardim na sua casa para estar orientando ali o idoso para estar tendo uma ocupação também mental, né? Então, o objetivo é esse, de cada secretário utilizar os seus talentos dentro da sua igreja para que esse trabalho dê continuidade. Pelo que nós percebemos aqui, vai ser dado continuidade. Muito bacana, precisa realmente de uma atenção toda especial, né, para o pessoal da terceira idade, para que eles estejam integrados, tenham atividades específicas, enfim. É um trabalho muito importante, a gente tem certeza que esse trabalho vai ser desenvolvido com excelência aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uhum. Começamos a semana com a nossa coluna Direito do Consumidor aqui na IPP TV, né? Aqui no Notícias do Bem. Verdade, a advogada, sócia da área contenciosa da Sister Advogados, doutora Cristina Lombardi, fala sobre como recorrer em caso de prejuízos provocados por picos de energia elétrica. Fique atento. Olá. Na coluna de hoje, aqui de Direito do Consumidor do Notícias do Bem, nós vamos falar sobre uma questão que é importante que todos nós tenhamos conhecimento como consumidores de um serviço obrigatório, de um serviço essencial, que é o serviço de energia elétrica. Todo mundo, querendo ou sem querer, é consumidor do serviço de energia elétrica e não tem como escolher de quem vai contratar esse serviço, porque são serviços explorados via concessão, em um sistema de monopólio, só existe uma empresa, né, que é a concessionária do serviço de energia elétrica para o consumidor comum, pelo menos, né, não para as grandes indústrias que às vezes têm outras formas de contratação, mas para o que interessa aqui para a nossa coluna. Nós somos consumidores do serviço de energia elétrica. E agora, quando vai chegando o fim de ano, principalmente no começo do ano, em que tem esses períodos de mais chuvas, é muito comum que aconteçam sobrecargas. Aqui em São Paulo, principalmente, isso é super comum. Questões de sobrecargas nos módulos, nos reatores da companhia de energia elétrica, que geram falhas ou picos, né, de energia no fornecimento das residências ou dos comércios, enfim. E muitas vezes acontece de causarem danos aos equipamentos elétricos de dentro da casa, elétricos, eletrônicos, de dentro da casa. Isso é um tremendo transtorno e, infelizmente, o que nós temos visto na nossa experiência é que muitas vezes a concessionária não resolve isso amigavelmente. Temos acompanhado diversos casos em que a concessionária às vezes oferece algum tipo de reparação pífia ou só do que foi na parte de fora e não dos equipamentos internos, e isso gera bastante transtorno, bastante dor de cabeça.
é importante o que se deve ter em mente. Em primeiro lugar, a responsabilidade da concessionária por danos causados em caso de sobrecarga, de pico de energia elétrica, seja por conta de chuvas ou o que quer que seja, é um caso de responsabilidade civil indiscutível, sem culpa. Não depende de a concessionária ter feito alguma coisa errada ou de existir algum defeito comprovado nos equipamentos ou nas instalações da concessionária. Isso é irrelevante para esse tipo de discussão. Por quê? A empresa concessionária de energia elétrica, como uma concessionária de um serviço público, de um serviço essencial, ela responde independentemente de culpa. Existe um termo que se usa na legislação civil e também na legislação de direito do consumidor, que é a responsabilidade objetiva. Ela decorre do risco da atividade, ela decorre do exercício meramente daquela atividade econômica. Então, se a empresa tem uma concessão de um serviço público, de um serviço essencial, ela está agindo como um agente público, ela está agindo na condição de substituição do Estado na prestação daquele serviço, e a responsabilidade dessa empresa, ela decorre do serviço que ela prestou e não de culpa. Independe se ela agiu bem, se ela agiu mal, se todos os equipamentos estavam corretos, se ela fez tudo direitinho, se a manutenção está correta, se está tudo em termos, independe. Ela tem uma responsabilidade que decorre tão somente do fato de ser uma concessionária, uma prestadora de serviço público, tá? Por que isso é importante? Existem maneiras e maneiras, né, em sequência, eu diria, em gradação, para que você possa reclamar na hipótese de sofrer um dano aos seus equipamentos, seja portão elétrico, seja ar-condicionado, televisor, o que quer que seja que você tenha dentro de casa e que tenha sido danificado por um pico de energia elétrica, tá? Sim, sempre recomendamos que se faça a solicitação via ouvidoria. Sempre a gente deve tentar a via amigável, independentemente da nossa experiência mostrar que não se resolve muita coisa nesse tipo de tema amigavelmente. É importante tentar seguir o trâmite até para, num processo judicial, o consumidor demonstrar a sua boa-fé, demonstrar que fez tudo direitinho, que seguiu os passos. Isso melhora a situação de você estar construindo o seu caso para reclamar os seus direitos no judiciário. Então, documentar direitinho com fotos, muitas vezes é necessário é interessante ter algum tipo de laudo, então você chama uma assistência técnica, chama o técnico para fazer a constatação de que o equipamento está queimado, em que data que isso aconteceu. Às vezes existem grupos de bairro, né, para documentar de fato que aconteceu aquela queda de energia, aquele pico de energia, ou a queda e depois o retorno com o pico, com a sobrecarga, o que quer que tenha sido. Às vezes tem grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de moradores do bairro, para que você possa documentar de alguma forma a ocorrência daquele fato naquele dia, naquele período, e a subsequente, o link, né, o nexo causal entre aquilo que aconteceu e os equipamentos que você vai depois vir a pedir reparação. Então, isso se encaminha toda essa solicitação, e o quanto melhor documentado se estiver é importante, isso é interessante, para fazer a solicitação via ouvidoria. Com a resposta positiva, parcial, negativa da empresa, se for parcial, se for negativa, recomendamos o início da reclamação perante a plataforma consumidor.gov. Todos os serviços essenciais, empresas públicas, empresas que prestam esse tipo de serviço estão vinculadas a plataforma consumidor.gov, onde se faz determinados acordos e se atende a reclamações. Se houver a recusa da empresa também nessa instância, esse é um caso em que nós não recomendamos PROCON, recomendamos que se vá direto para o judiciário, buscar, pode-se muitas vezes tentar esse tipo de reclamação em juizado especial,
porque se você estiver produzido a documentação adequada, você consegue uma dispensa de uma perícia em juizado especial. E aí, fazendo um parênteses, por que esse comentário? Não é possível a realização de perícia no âmbito do juizado especial. Isso faz com que você tenha que levar o processo para a instância ordinária. E em todos os casos, as concessionárias dizem, olha, o seu caso é um caso de perícia, portanto você tem que ir para as instâncias ordinárias, porque aí você precisa contratar um advogado, aí você tem mais custos e isso acaba inviabilizando ou dificultando bastante o acesso à justiça. Mas muitas vezes, se você estiver devidamente documentado com laudos de assistência técnica, mesmo são laudos entre aspas, né? Mas declarações particulares da sua assistência técnica que documentou o fato de que houve a queima dos equipamentos, e muitas vezes no processo de apuração a própria concessionária de energia elétrica manda alguém lá para fazer a vistoria para constatar que houve de fato a queima, que houve de fato o dano. Com base nessa documentação, você muitas vezes pode alegar e conseguir o suprimento da necessidade dessa prova pericial, ou seja, seguir o seu processo sem perícia e, portanto, finalizar o seu processo dentro do juizado especial, sem ter um custo, sem ter necessidade de advogado, etc. e tal. Essas ações costumam ser bem-sucedidas. Tá? É o tipo de situação em que vale a pena, sim, ir atrás, reclamar, para que você tenha a recomposição dos seus danos, que muitas vezes podem ser danos consideráveis. A queima de um portão elétrico de uma residência é um equipamento muito caro. Um ar-condicionado, de fato, há danos reais que isso pode ocasionar. E é importante saber o que fazer para ter a documentação, ter as provas e tudo mais, para viabilizar uma reclamação que seja bem sucedida para que a empresa te indenize. Essas reclamações costumam ser bem sucedidas, as empresas costumam perder, né? O consumidor costuma ganhar e a empresa ser obrigada a ressarcir. Então, essa é uma dica, uma orientação sobre uma coisa que infelizmente acontece bastante e que é importante que a gente saiba o que fazer na hora que aconteceu, para que você não deixe de documentar, não se precipite às vezes em fazer um conserto, alguma coisa, e depois você fique sem os elementos que vão ser necessários para você recuperar o seu direito, tá bom? Essas são nossas dicas de hoje. Deixem nos comentários aqui os assuntos que vocês gostariam de ver na nossa coluna, que a gente organiza na pauta e vai comentando para vocês, tá bom? Até a próxima! Obrigado, Cris, pela participação. A Cris estava meio sumida, né? A gente estava sentindo falta da Cris. Bom que você está de volta aí trazendo essas informações para a gente sobre direito do consumidor. Temos duas colunistas, né, de consumidor, a doutora Cris, e a gente tem a doutora Adriana também, que participa com a gente. Essa semana, a doutora Adriana vai estar com a gente também, participando aqui do nosso Notícias do Bem, trazendo informações para os nossos consumidores. É muito bom. E são dicas, né? São informações importantes que às vezes a gente passa uma vida, passa anos e a gente não tem noção a quem recorrer, a gente passa sufoco e a gente fica recorrendo a amigos e muitas vezes não temos orientações específicas de como recorrer, de como agir, de quais são os nossos direitos. Parece, né? E às vezes você bate de frente com uma situação dessa e fala assim, agora o que eu faço, né? Aí é orientação. Muito bom. O Thiago Henrique traz um recado especial para a gente, direto da Editora Hebron. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Assim é a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Jesus. Por isso devemos evangelizar. Quer evangelizar aqueles à sua volta, mas muitas vezes você não sabe como? A Editora Hebron preparou uma caixa com 120 evangelhos de João, em diferentes capas, para você distribuir e evangelizar aqueles à sua volta. Cada caixa com 120 destes evangelhos custa apenas R$ 149,90. Você pode adquirir por editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. www.editorebron.com.br.
Muito Acesse bom. lá e fique por dentro de E tudo. você sabe que eles estão com um baita de um desconto, né, Sim, agora. tem até 60% de desconto por causa da Black Friday. Você não pode deixar de acessar. É isso mesmo. Então acesse o site agora mesmo, se você não tem oportunidade de vir presencialmente, porque hoje, segunda-feira, é dia de conexão com Deus. Eles vão estar com a livraria aberta. Sim. Então, se você vem presencialmente, você vai ter acesso a todos esses livros ali para você escolher a dedo. Mas se você estiver no conforto do seu lar, você pode acessar o site e ter acesso a esse grande desconto. E claro, né, pôr aquela listinha em dia, porque eu sei que ela só aumenta, gente. A minha listinha tá muito grande. verdade, é Eu sei que a sua listinha só aumenta, então agora é o momento. Já que você falou de conexão com Deus, não precisa mais fazer inscrição, tá bom? Então, você está acompanhando a gente aí, venha participar do chega Conexão cedo. com Deus, é verdade. Hoje, o reverendo Paulo Júnior vai estar com a gente. É, isso mesmo. Então chega cedo, gente. Depois do intervalo, hoje é dia do músico. A data não é muito divulgada, mas ela deve ser lembrada para que possamos valorizar o trabalho desses profissionais, né? Sem os músicos, não teríamos oportunidade de conhecer canções, ouvir sons de diversos instrumentos, participar de eventos, viver experiências tão ricas que essa arte nos proporciona, Verdade, né? Tainá. E essa arte também nos proporciona o louvor a Deus. A gente não pode esquecer disso. Mas para falar mais sobre o Dia do Músico, no Notícias do Bem de hoje, a gente vai estar recebendo daqui a pouquinho o cantor e compositor Rander Moreira. Dá tempo de você participar ainda. Deixa aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente quer interagir com você. Notícias do Bem vai para o último intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com mais informações. Não saia daí, a gente espera você. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos.
A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. Estamos de volta, último bloco do nosso Notícias do Bem dessa segundona, dia 22 de novembro. Acabando, segundona. A segunda já tá na metade. A semana tá só começando, a gente tem a semana toda para ficar junto aqui na IPPTV, não tem problema A nenhum. palavra acabando não... Acabando hoje. O jornal. É, o jornal de hoje. O dia tá na metade. A tá gente nem almoçou ainda. O dia tá começando, praticamente. Diz um amigo meu, antes do almoço é bom dia, então, né? Muito bom. Olha, talvez você não sabia, né? Porque agora, se você está acompanhando a nossa programação sabe, é. desde o começo, você já sabe que hoje é o Dia do Músico, né? Ele é comemorado no dia 22 de novembro. A data, de fato, não é muito divulgada, mas ela deve ser lembrada para que possamos valorizar, né, o trabalho desses profissionais. Verdade, a profissão do músico é fundamental, né, na nossa vida, para a arte, para a cultura, no nosso dia a dia. Quando a gente pensa também no louvor a Deus, enfim, a música faz parte da nossa vida, a música nos proporciona experiências ricas, né? Então, em homenagem a essa data, para falar um pouco mais sobre o Dia do Músico, a gente já está recebendo aqui no Notícias do Bem de hoje o cantor e compositor Rander Moreira. Rander, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem, é um prazer ter você com a gente aqui no Dia do Músico, finalmente, que é uma data que pouca gente conhece mesmo, né? É verdade, né? Olá, gente, boa tarde. Que bom poder estar aqui e feliz Dia do Músico para todos nós músicos. Que bom poder estar com vocês aqui, comemorando e falando um pouco sobre essa data. Muito bom. Rander, como é que tá aí? Fala pra gente um pouquinho desse dia em especial, né? Para você que tem uma vida assim praticamente pautada na carreira, né? Da música. E aí também o climinha aí pra gente aí em Espírito Santo, né? Não tem mais distância, né? Não tem mais barreira, né? Não tem mais nada longe. Aqui a gente, lógico que os músicos vão perceber a data, mas é uma data pouco percebida, que ela passa um pouco batida, né? Então a gente tem dia de várias profissões, eu não vou estar citando profissões aqui, mas várias profissões que recebem muito destaque. Mas o Dia do Músico, enfim, ela não é tão falada, comentada. Mas é engraçado que todo mundo ouve música toda hora, todo tempo, e a música está em tudo. Então, aproveitar o espaço para dizer que os músicos têm um papel muito importante no dia a dia das pessoas, tanto os compositores de trilha sonora que estão aí nos filmes, nas séries, mas também quem está aí tocando no ouvido das pessoas que saem para trabalhar, nas playlists. E aqui no nosso estado, a gente, vamos dizer assim, não temos tanta tradição em comemoração, assim como acho que outros estados do Brasil, mas quem é músico gosta de estar incentivando uns aos outros, então é um dia que a gente se lembra, olha, é Dia do Músico, tem um dia pra gente, vamos continuar, vamos seguir, porque essa é a nossa paixão, essa é um tipo de chamado que a gente tem. É verdade. Agora, para a gente falar um pouco a respeito de mercado, a gente sabe que as coisas mudaram muito, né, com relação ao tempo da pandemia, mas antes disso elas já vêm mudando por conta das redes sociais, por conta do advento da internet, das plataformas de vídeo, das plataformas de música, enfim. O mercado mudou muito nos últimos anos, a gente pode dizer assim, para o músico. Como é que você avalia essa mudança e o impacto na profissão de vocês? Como algumas outras áreas, é readaptação.
Eu lembro que quando eu comecei na música, talvez há uns 12, 13 anos atrás, falava-se muito de CD e o artista ele fazia o quê? Ele gravava o seu álbum, ele fazia uma tiragem muito grande de CDs promocionais e levava nas regiões onde ele gostaria de se apresentar. E ele distribuía aqueles CDs promocionais, não é CD pirata, era promocional mesmo, que ele fazia com um material mais simples, com a capa mais simplesinha, mas saía distribuindo esses CDs e ali ele conseguia fechar shows, conseguia fazer um contato para um possível turnê nessas regiões. Hoje não tem mais CD, hoje é tudo stream, hoje é tudo digital. Então, o artista ele teve que reaprender como lidar com o mercado, a se posicionar melhor no digital, nas plataformas, fazer campanhas de lançamento, para poder estar engajado, para poder estar sendo reconhecido pelas pessoas. Hoje a gente vende CD, mas a gente vende para o Spotify, para Deezer, para Apple Music. A gente vende dessa maneira. Eu acho muito bacana. Eu prefiro até do que o CD físico. Muito bom. Rander, agora eu queria até compartilhar um pouquinho, se você me permite, um pouquinho da sua história. Eu acho ela Claro. muito interessante porque você começou cedo na música, veio ali, acho que, e você vai me corrigindo, né? Começou no sertanejo, começou a fazer carreira, mas eu queria que você contasse também como você chegou ali na música cristã, falar um pouco da sua conversão e você contasse da sua experiência com esses dois lados, né? Você também que é compositor, que tem esse dom de trabalhar com a letra, né? Essa letra que tanto fala aos nossos corações, né? A música tem esse efeito muito presente nas nossas vidas, né? Fala um pouquinho pra gente, um pouco da sua história. Eu comecei muito cedo na música, desde de pequenininho, assim. Na escola eu já levava um cavaquinho, um violão para a escola, para estar fazendo algumas paródias. E então, os meus trabalhos apresentados na escola, eu sempre perguntava aos professores: eu posso fazer uma paródia? Posso fazer uma música sobre esse tema? E a facilidade era maior. Eu comecei aos 14 anos, eu comecei a trabalhar com música de forma profissional, remunerada. Comecei subindo num trio elétrico aos 14 anos de idade para tocar, tocava nos carnavais, tocava. Não comecei ainda no sertanejo, mas começava tocando várias músicas de vários estilos, assim. E já tinha uma facilidade para compor, tanto pelas paródias que eu compunha na escola, para tentar tirar uma nota boa. E depois eu comecei a me interessar por compor melodias próprias, porque a paródia eu pego a melodia que já existe de alguém e coloco uma letra ali, né? Faço uma versão. Mas eu quis escrever e compor as melodias. E comecei compondo, aí um artista da minha cidade, aqui, São Mateus, Espírito Santo, ele ouviu a música e falou: nossa, eu quero gravar essa música sua. Você pode me mostrar mais? Aí mostrei mais músicas para ele. Aí acabou que praticamente 90% do CD dele foi de minha autoria. E aí eu comecei a me interessar e outras pessoas vieram procurar. Nossa, você escreveu a música de fulano, pode passar uma para mim? E foi mais ou menos assim, cantando, né, tocando e compondo também. Depois eu montei até uma dupla com um amigo meu, a gente começou a cantar, a fazer shows por aí. Mas o forte mesmo sempre foi composição. O que eu via que me daria um retorno melhor foi a composição. Então, esse artista, o primeiro que gravou uma música minha aqui, ele fechou contrato com a empresa, com um escritório, um empresário lá de Goiânia, ele estourou nacionalmente e ele abriu algumas portas para mim, para conhecer outros artistas, e aí eu fui passando canções para esses outros artistas, fui fazendo network ali na área da composição. Aí eu estava compondo, estava cantando, estava produzindo também como produtor musical. E o lance da conversão foi que eu estava produzindo um cantor, estava produzindo o DVD de um cantor de Salvador, e eu tive uma discussão com a empresária desse cantor por questões financeiras, né? A gente tinha negociado um valor, e aí depois ela falou que não. Hoje a gente está tranquilo, está de boa, mas acho que Deus usou esse episódio aí pela minha conversão. Vale lembrar que desde os meus 12 anos de idade, que
eu já não me interessava por ir para a igreja. Minha mãe sempre me incentivou, tá? De pequeno. Mas eu fui virando adolescente ali, eu parei. Eu conheci amigos e influências e fui para a rua. Não queria mais saber de ir para a igreja, não queria nada. Então eu entendi que eu não tinha conhecido Jesus Cristo. Minha mãe orou por mim dos meus 12 anos até os meus 23 anos, que foi quando eu fui convertido. Então, só para lembrar que Deus usava ali minha mãe como meio ali de oração e pregando para mim. Até que em julho de 2016 eu tive esse desentendimento com essa pessoa e ao desligar o telefone, isso foi numa quarta-feira à noite, eu estava na sala de casa, eu fui tomado por um constrangimento e comecei a falar que nunca mais trabalharia com aquilo, que eu não quero mais saber disso, não quero mais trabalhar com esse tipo de música, não quero escrever mais essas imoralidades, chega para mim, acabou, vou para a igreja, ponto final. Minha mãe estava perto, ela, nossa, mas precisa falar dessa altura, falar essas palavras, e ela a que mais queria que eu fosse convertido. Claro. Então, acabou essa parte na sala, eu fui pro quarto tomado de arrependimento muito grande, assim, que eu chamo de a graça irresistível me moendo ali, e parei, falei, não vou mais escrever essas músicas imorais, essas músicas que incitam esse tipo de comportamento, e foi mais ou menos assim. Muita gente às vezes espera que eu fale assim, eu estava viajando para compor em algum lugar, o carro capotou algumas vezes, eu sobrevivi, por isso eu converti. Ou outras pessoas, você tem um câncer na garganta e você foi curado. Não, foi graça irresistível mesmo ali no momento exato. Mas é assim que funciona, né? Deus usa a sua graça sobre nós no tempo dele, de acordo com a oportunidade que ele mesmo preparou para todos nós. E hoje você trabalha com a música cristã. Eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco também a respeito da importância, né, da música. Afinal de contas, ela faz parte dos nossos cultos, nós louvamos juntos, né? O louvor congregacional, ele faz parte dos cultos, né, Rander? Exatamente. E tem um trabalho interessante que é ele e a esposa, né? Nessa nova jornada também, eles compõem juntos e cantam juntos nesse novo... Conta um pouco pra gente, então, dessa coisa, dessa nova fase, mas ao mesmo tempo também, pra gente falar um pouco mais a respeito da importância também da música, né? Como louvor a Deus. Claro. Logo depois da minha conversão, eu queria me tornar um artista gospel badalado. Eu falei, não, agora eu tô do outro lado, então eu vou me tornar. Entrei em contato com algumas gravadoras, alguma coisa, e eu vi que era muito parecido com o que eu via lá, sabe? Muitos interesses financeiros, muita coisa assim, pessoas passando umas por cima das outras. Eu falei, não, quer saber de uma coisa? Vou escrever canções bíblicas, vou fazer, e o Senhor vai levar, o Senhor vai colocar essas canções onde Ele quer que estejam. E assim a gente tem feito. Eu comecei um trabalho solo, depois eu conheci a Carol, e a gente começou a trabalhar junto, né? Hoje a gente tem um duo, chamado Carol e Rander Duo, e a gente tem cantado, tem se preocupado em escrever canções congregacionais e bíblicas, né? Canções que não se desviem da palavra, mesmo que o mercado, mesmo que o comércio musical não dê tanta chance, mas o que importa é que a gente tenha consciência de que está fazendo a vontade de Deus nesse sentido. E aí vai a importância desse tipo de música, de canções que sejam cristocêntricas, teocêntricas, canções com tons confortáveis para a igreja cantar, canções que sejam fáceis da igreja memorizar. Eu penso que hoje, com o mercado, com a demanda de mercado de atender, sabe, uma métrica comercial, esses princípios têm sido um pouco esquecidos. E eles não devem jamais ser esquecidos, porque acaba que o artista gospel lança uma música com uma métrica comercial, e aí pessoas da igreja começam a trazer isso para dentro da igreja e acaba sendo prejudicial, porque essa canção ela tem uma métrica comercial, mas não é uma métrica 100% bíblica e congregacional, em algumas, na maioria das vezes, né?
Então é muito importante que a gente pense música, mas pense música para o coletivo, e música cristã ainda, para o coletivo adorar a Deus, em uma só voz, poder cantar ao Senhor. Confortável para homens, para mulheres cantarem, sem essa distinção. É sempre um desafio, né? Principalmente se manter em todos esses aspectos que você comentou com a gente. Rander, queria agradecer sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, nesse Dia do Músico. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, e boa semana, e volte sempre, né? Na próxima vez a gente vai ter que pegar uma violinha para, né, mostrar um pouco dessa música aí. Mas deixa pra gente os contatos, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser te procurar aí nas redes sociais. Em todas as redes, o nosso contato é Carol. Aí, Carol, você vai escrever K, né? K-A, Carol, e Rander, Rander com R-A. Rander, Carol e Rander Duo. Tanto no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Todas essas redes tá Carol e Rander Duo. A gente tem 2 músicas lançadas nas plataformas, uma com participação do reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor na igreja de Pinheiros, e outra com participação do reverendo Augustus Nicodemos. Vai ser um prazer receber novas pessoas nas nossas redes. E muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar falando aqui. Parabéns, músicos. Continuem, perseverem. Deus é com todos nós. Amém. Tá aí o contato, né? @Carol e Rander Duo, tá aí na tela para quem quiser conhecer mais a respeito do trabalho, quem quiser conhecer as músicas, por favor, sigam o Rander aí, né? Vamos apoiar o trabalho do Rander e volte sempre, viu? Prazer receber você aqui. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Deus abençoe. Obrigado, Rander. Boa tarde. Aí o Rander Moreira, cantor e compositor, falando com a gente nesse Dia do Músico. As canções são belíssimas. Vale a pena. Carol e Rander Duo. Entra lá, confira. Bem, pelo tempo, né? Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Você pode ver e rever Notícias do Bem, todos os programas da IPP, né? Quando e onde quiser no canal IPP Play. Muito fácil, youtube.com/IPPplay, faça sua inscrição, ative o sininho, receba suas notificações, compartilhe com a família e com os amigos. Se você está acompanhando a nossa versão ao vivo, né, que começou às 11h30 da manhã, a partir de agora, então, você fica com o Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Se você está no nosso horário alternativo, que começou às 18 horas, a partir de agora, tem culto Conexão com Deus, hoje com a participação do pastor Paulo Júnior. A gente se vê amanhã, a partir das 11h30 da manhã, se Deus quiser. Espero você. Tchau. Tchau.